Você tem acompanhado aqui no TVU Notícias várias reportagens sobre a situação da saúde pública no Rio Grande do Norte. Falta de material e medicamento, salário atrasado, hospitais fechados, um problemão. E foi justamente por isso que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte sugeriu que o Estado decrete calamidade pública na saúde. Para entender esse posicionamento e que mudanças poderiam acontecer a partir desse decreto, a gente conversa agora com o presidente do Conselho Regional de Medicina, o CREMERN, o médico Marcos Lima de Freitas. Doutor Marcos, muito obrigado pela entrevista. Como o senhor definiria a situação da saúde aqui no Rio Grande do Norte? A situação, como já foi apresentado, nós estamos passando por uma situação extremamente caótica. As dificuldades da saúde são crônicas, mas nós estamos passando por um problema de agudização dessas dificuldades, inclusive com situações nunca vistas, como, por exemplo, o cirurgião do Valfredo Gugel, que é o principal hospital do estado, não poder operar porque não tem como tirar o paciente que foi operado anteriormente do centro cirúrgico. Então, são situações que realmente nos preocupou muito desde o primeiro semestre que vem ocorrendo esse tipo de dificuldade. Foi talvez o período mais crítico tenha sido ali, mês de julho, em relação a essa questão que na realidade é a superlotação. Nós temos uma demanda maior do que a oferta de leitos. Hoje esse é o grande problema ou que outro grande problema eu citei aí, falta de medicamento, hospitais, o senhor já falou, superlotados, hospitais fechados, Giseu da Trigueiro passou 10 dias agora há pouco fechado, mas quais outros problemas? Na realidade, nós temos uma dificuldade enorme porque nós não temos uma rede de assistência, Não há uma assistência, a assistência primária não funciona a contento. Os hospitais regionais também passam por dificuldades e não conseguem atender a demanda, E no final acaba sobrecarregando a capital, os hospitais da capital, acabam sendo hospitais de referência, como última instância para os pacientes que não têm onde ser atendidos, E esse é o grande problema. Aí a demanda aumentada, você não tem insumos suficientes para atender aquela demanda, superlota, os pacientes ficam nos corredores. Hoje nós sabemos que os corredores de hospitais públicos, principalmente das capitais do nosso país, eles acabam sendo uma nova enfermaria, um novo setor de internação, porque não tem onde colocar esses pacientes. Esse conjunto, então, de problemas é que levou o CREMERN a fazer essa sugestão do decreto de calamidade pública? Isso, nós temos uma ação desde 2012, uma ação para ampliação de números de leitos de UTI no Estado. Houve um acordo, esse acordo não foi cumprido, já houveram algumas audiências de conciliação e sempre nas audiências a dificuldade apresentada pelo Estado é exatamente a dificuldade financeira, E nós entendemos, na própria audiência, ao ouvir, inclusive, a última audiência, o secretário de Planejamento esteve presente e apresentou as grandes dificuldades que ele vem apresentando, vem tendo na área dos recursos financeiros, e nós propusemos essa possibilidade como, decretando a calamidade, há essa possibilidade de que você receba recursos do governo federal e também os processos sejam mais ágeis, ou seja, você pagar os prestadores de serviços, a licitação, você facilita esses procedimentos de licitação e foi com essa intenção que nós sugerimos. Então, as mudanças práticas seriam essas, desburocratizar esses processos de contratação? Acelerar. Um dos grandes problemas que a gente percebe é que a saúde, ela não pode esperar. E esses procedimentos burocráticos, que são necessários, mas são bastante lentos para a saúde. E isso traz essa repercussão que na saúde a repercussão é muito mais grave, muito mais grave do que em qualquer outro setor. O senhor citou aí, inclusive, o acordo e essa conversa que o CREMERN já vem tendo com o Estado há algum tempo. Foi celebrado esse acordo em 2013? 2013. 2012 entramos com a ação, em 2013 houve uma audiência de conciliação, onde foi planejado ao longo de 2 anos e meio a implantação desses 157 leitos de UTI a mais, mas não foram cumpridos. E o senhor me contava que esses 157 leitos, na verdade, era uma proposta bastante que ainda não atendia completamente a necessidade. Como nós vivemos num ambiente onde nós temos a violência urbana, onde nós temos uma assistência básica primária que não funciona, então, nesses casos, a demanda para leitos de UTI acaba aumentando. E esse aumento, na realidade, a dimensão na época era bem maior. Era de aproximadamente quase 300 leitos e o acordo que nós fizemos foi de ampliação de 157 leitos, ou seja, foi um acordo racional, se racionalizou para viabilizar o acordo, mas infelizmente não conseguimos atingir esse número de leitos.
Marcos, os investimentos em saúde no Brasil como um todo, eles ainda são escassos? Extremamente escassos, né? Primeiro, o que se disponibiliza para a saúde ela é escasso. E segundo, a falta de planejamento e de gestão desses recursos que chegam, acaba provocando mais um entrave. Nós sabemos que ao longo dos últimos 15 anos, o Brasil ele deixou de aplicar, e deixou de aplicar aproximadamente 10 bilhões de reais por ano em infraestrutura na saúde. O que significa isso? Foram leitos de UTI que deixaram de ser implantados, foram hospitais que deixaram de ser construídos por falta exatamente de agilidade na gestão, né? E agora, então, o Kremerni sugeriu esse decreto de calamidade pública na saúde, mas quais devem ser os próximos passos? Continua em conversa com o Estado? Como é que está essa negociação? Na audiência ficou decidido que no dia 23 de janeiro, até o dia 23 de janeiro, o Estado apresentaria um planejamento de como poderia fazer para agilizar a construção desses leitos. E dia 30 nós teremos uma nova audiência onde se discutirá se realmente é viável ou não esse cumprimento de algum novo acordo com o Estado, né? Seria por aí. Tomara que a situação melhore. Com certeza. Então, Marcos, muito obrigado pela entrevista. Conversei aqui com Marcos Lima de Freitas, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina. Muito obrigado. O Conselho Regional de Medicina que agora agradece. Muito obrigado.